Olá, eu sou o Philip Scheinberg, motorista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu tenho o prazer e a honra aqui de estar com a doutora Iracema Esteves, também da BP, aqui da Beneficência. Estamos diretamente dos estúdios da BP, e a Iracema vai falar para a gente sobre um tópico muito importante, que foi apresentado no Congresso Americano de Hematologia, conhecido como ASH, no comecinho de dezembro de San Diego, ano passado. E a Iracema preparou para vocês os principais trabalhos que foram apresentados na área de terapia celular, na oncohematologia. A terapia celular, ela envolve o transplante de medula óssea. A doutora Iracema vai falar sobre o transplante alogênico, ou seja, aquele tipo de transplante que tem um doador. E ela vai falar um pouquinho também sobre CAR-T, que é esse novo tratamento aí de terapia celular. Então ela separou aqui uns 4, 5 trabalhos que chamaram mais a atenção dela, para dividir com vocês um pouco esses dados e a percepção dela com relação ao que esses dados representam para a nossa prática hoje e no futuro. Iracema, tudo bem? Tudo bem, Phil? Obrigado pelo convite, obrigada BP pelo convite. Olá a todos. Então, o objetivo aqui é tentar traduzir de uma forma mais geral, né, o que a gente viu de mais atual nesse congresso. E um dos trabalhos que me chamou a atenção foi que para o transplante alogênico em pacientes portadores de leucemia mieloide aguda, houve a inclusão de um protocolo que foi usado muito no passado, que é uma radiação, é um imunorradioisótopo associado a um regime de condicionamento em pacientes que têm leucemia mieloide aguda com uma mutação de alto risco, que é o P53. Então, o paciente, quando se prepara para receber as células do doador, além da quimioterapia que ele usa, que chama busulfano ou fludarabina, mais uma irradiação corporal que ele usa, numa dose baixa, ele também passa a utilizar, a partir do D-19, um radioimunoisótopo. E ele vai diretamente nas células que marcam um tipo de leucemia, a célula CD45 positiva, e ele tem um efeito melhor durante o regime de condicionamento. A gente sabe que esse tipo de leucemia tem resultados ruins, né, porque são mutações difíceis de responderem à quimioterapia, às vezes difíceis de responder ao transplante alogênico, mas essa nova tentativa de incluir um radioimunoisótopo, ele tenta atingir respostas melhores. Então esse foi um estudo que me chamou a atenção, porque até então esses resultados eram muito pobres. E por que chamou a atenção? Os resultados foram... Porque é o que você falou, o TP53 realmente é uma alteração molecular que dificulta muito o nosso tratamento. Isso. Né? As doenças tendem a ser mais refratárias, a voltar. E chamou a atenção porque os resultados foram bons? Foram bons. Por exemplo, a sobrevida livre de progressão nos pacientes que usaram esse radioimunoisótopo foram 6 meses, comparado com um mês e meio para pacientes que não utilizaram esse radioimunoisótopo, que é o apamistamab. Então, a gente sabe que, em geral, os pacientes que transplantam e têm P53, eles recuperam, às vezes, do transplante, às vezes com doença ativa. E é difícil controlar. Então, com a associação desse condicionamento novo, esses pacientes puderam sobreviver por mais tempo, com qualidade de vida, sem muitas toxicidades, comparados com o regime habitual, e sem doença. O curioso é que o radioimunoisótopo é uma coisa que a gente já vê na oncohematologia há muito tempo, só que nunca emplacou de vez. Né? Vamos ver se agora, com essa inovação de associar um radioimunoisótopo à quimioterapia antes do paciente receber as células do doador, se vai de fato confirmar aí esses melhores resultados. Exato. O que mais chamou atenção também nessa área de transplante? Outra coisa foi a associação de decitabina em doses altas, né? Ele chega a 400 miligramas por metro quadrado. Uma dose alta. É uma dose bem alta, em 2 dias, um D-12, D-8. Quer dizer, decitabina é uma droga que a gente usa muito para tratar síndrome neoplásicas, as leucemias, e tem a azacitidina e a decitabina. Então, nesse caso, eles usaram uma droga que a gente já usa há bastante tempo, mas em doses maiores
No preparo. Isso, no preparo. Eles começam a usar no D-12, D-11 e no D-4 eles começam o regime de condicionamento habitual, com busulfano, fludarabina, busulfano ciclo, depende do regime escolhido. E o que a gente observou? Que um tipo específico de leucemia mieloide aguda, que é o que marca KMT2A, esses pacientes tiveram uma remissão prolongada e uma doença residual mínima negativa, ou seja, aquela poeirinha de leucemia que pode aparecer e se manter pós-transplante, ela desapareceu da medula óssea. Então, nesse tipo específico, nessa porcentagem específica de leucemia mieloide aguda, ele teve um resultado melhor. E esse KMT2A, ele chama atenção porque ele também é um fator de mau prognóstico, né? Ele torna a doença mais refratária, ela mais torna resistente. A doença mais agressiva. Então, as estratégias, pelo que você está descrevendo, então, estão sendo focadas para essas populações que são mais de difícil controle. Então, é aí que vem a questão de você ter moléculas novas que possam agir em determinados nichos específicos de doença. Os pacientes que não vão tão bem. Pacientes que não vão um problema que a gente chama de não atendido, né? Que Exato. A gente faz o que a gente faz, porque tem que ter um protocolo, ter uma conduta, mas a gente já sabe que os resultados não são tão bons como aqueles que não têm o KMT2A, não têm o TP53. Exato. É sempre um desafio. No mundo, né? Aqui no mundo todo. É interessante. Então, você falou um pouco do radioisótopo, aumento de uma droga que a gente já usa, mas em doses mais elevadas. Mais altas. Mostrando aí resultados promissores. Que mais? A gente tem a associação do treosulfano em pacientes que usam busulfano. Que é? Ele é parente do busulfano. Da mesma família. Da mesma família, só que ele tem uma vantagem de ter menos efeito colateral, menos toxicidade hepática do que o busulfano. Então, ele é associado ao busulfano e à fludarabina, tanto em dose mais alta ou menor. Em que cenário, que doença? Isso para mielofibrose. Só para mielofibrose. Nesse estudo, sim, um trial, fase 3, chamado Sierra. Ele comparou, então, porque os primeiros dois não eram comparativos. Não. Esse estudo, então, comparou o treosulfano com o busulfano. Só que tem uma característica, ele tem 530 pacientes, Bastante. Mas não é prospectivo, ele é retrospectivo, então, é um estudo grande. Isso é um ponto importante, é um estudo retrospectivo. É um estudo grande do CIBMTR, e assim, o CIBMTR para os transplantadores tem um peso muito grande. É um registro, um dos maiores do mundo, né? Muito grande, então a gente leva muito em consideração, mesmo que o estudo seja retrospectivo. Sim. E mielofibrose, para você ter um N grande no estudo, é difícil, porque não é uma doença não é tão comum, né? E desses pacientes, o que a gente observou? A associação de treosulfano, tanto num regime de toxicidade maior ou menor, usando busulfano, ele tem uma vantagem muito grande na sobrevida livre de progressão e na sobrevida global, e não aumentando a toxicidade orgânica. Igualmente tóxico menor, com resultado melhor. Exatamente. Na mielofibrose. Hoje em dia a gente não tem ainda, é uma necessidade que a gente precisa. Não tem no Brasil, né? Isso que a gente perguntar. A gente não consegue. Não tem, a gente só consegue por importação. Mas para esse tipo de doença, em que o transplante é desafiador, a gente precisa dar andamento aí nessa questão, né? A gente tem muitas necessidades. Sim. O transplantador ainda tem muitas necessidades, tanto para o regime de condicionamento, quanto para o manejo desse paciente pós-transplante. Lembrando que o paciente com mielofibrose, a maioria dos pacientes não são elegíveis a transplante, né? Eles são uma população um pouco mais frágil, vamos dizer assim. Mais frágil. Então tem que, essa questão da toxicidade para essa população acaba se tornando super importante. Exato. Legal, o que mais, Iracema, que você tem para Bom, para CAR-T tem duas coisas importantes, né? A gente tem o follow-up do ELARA, que a gente usa o Tizacel, foram utilizados, incluídos 97 pacientes. Esse é prospectivo, são estudos prospectivos, segmento mais longo prazo. Segmento longo, a gente anualmente tem atualização do segmento desses pacientes, então esse ano incluiu 3 anos. Está no terceiro ano de segmento. Terceiro ano de segmento, com 97 pacientes inclusos. O que a gente observou foi uma taxa de resposta completa acima de 70%, 70%, 72%. Para que doença? Isso para linfoma folicular. A gente tem linfoma folicular transformado. Linfoma folicular
e difuso de grandes células. Quer dizer, esses são os pacientes que já fizeram duas ou mais linhas de tratamento. Duas ou mais linhas e foram considerados refratários. E fizeram o CAR-T uns anos atrás e que agora estão sendo seguidos. E você falou que a taxa de resposta geral, como é que está? Isso, acima de 72%. Tá? E quantos... Sobrevida livre de progressão, é alto. 72%, a sobrevida global 82%. É bastante elevado. Exato, e tem aquela mediana também para atingir, para realizar um novo tratamento, que aquilo não foi atingida. Quer dizer, o que a gente mais presta atenção agora com essas atualizações é ver se é duradoura. Resposta duradoura. Nem todos os pacientes, tem pacientes que infelizmente acabam a doença retornando, né, recidivando, mas tem uma porcentagem que não é tão baixa assim, que parece que está segurando. Isso. E para uma população já politratada chama muita atenção, né? Isso, que você fica mais tempo em remissão, né? A taxa de eventos adversos que a gente tem geralmente é síndrome de liberação de citocina, está em torno de 52%. Mas a maioria é baixo grau, né? Não é tão importante. Não. Máximo grau, assim, a média grau 2, grau 3 não passa disso. Isso. Os sintomas se iniciam no 6º dia, podendo se resolver 4 dias depois. Então, a gente sabe mais ou menos quando a gente infunde os linfócitos no paciente, a gente já sabe mais ou menos por quanto tempo isso vai durar, de acordo com esse estudo para esse tipo de população. Infecção não foi uma coisa preocupante, taxa menos de 5%. Porque esses pacientes têm citopenia prolongada também, né? Precisando, às vezes, transfundir. E é um tratamento que foi feito há 3 anos atrás, né? Quer dizer, chama muita atenção que os pacientes ainda... muitos deles estão vivos e não estariam se não fosse por esse tratamento. Você falou que tinham 2 estudos para CAR-T, esse era um? Esse é um, o outro é o Transcend, que a característica é que foram colocados somente folicular, não entrou folicular transformado, grau 2, grau 3. Que também é um CAR-T, é uma outra empresa. Você pega, modifica esses linfócitos anti-CD19, modifica por engenharia genética e devolve para o paciente depois dele receber uma linfodepressão. E o segmento foi de quanto tempo? Esse segmento foram 17 meses. O ASH do ano passado não tinha nenhuma atualização do Transcend. Essa foi a primeira. Agora a primeira atualização. E os resultados? E é linfoma também? É linfoma folicular, grau 2, grau 3. E os resultados? Os resultados, sobrevida todas acima de 90%, tanto sobrevida livre de progressão quanto sobrevida global, acima de 90%. Não é tão longo o segmento, longo, né? Pode ser que, por isso que a gente tem esse número alto possa mudar no próximo, que todo ano vai ter agora essas atualizações, mas chama atenção. E a duração de resposta também a gente não atingiu, né, a mediana, porque também os pacientes não tiveram necessidade de retratar. Então, foi uma sobrevida mantida, uma resposta mantida e a curva lá em cima. Então, o linfoma folicular é uma doença indolente, mas quando se torna refratária, para nós transplantadores, a gente só tinha o transplante alogênico com um efeito biológico para tratar esses pacientes. Então, agora, por exemplo, nesse estudo, a mediana de idade é 56 anos, colocaram pacientes até 69 anos de idade. Então, se o paciente não é elegível ao transplante alogênico, se ele não tem um doador, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem muita droga disponível com uma resposta tão boa. Então, o CAR-T, ele vem para atender esses pacientes, para nos ajudar. Iracema, para concluir, então, você acha que essa tua fala final, você acha que o CAR-T vai, nos próximos 3, 5 anos, eventualmente pegar um pouco o espaço do transplante alogênico de medula óssea? Bom, aí a gente pode falar sobre a heterogeneidade do Brasil, né? O que acontece? Em Estados Unidos, Europa, estão trazendo CAR-T para linhas mais precoces, mas no Brasil a gente ainda não consegue oferecer isso para a população toda. Mas se a gente seguir esses resultados, pode ser que seja uma ferramenta bastante interessante, mas que para entrar na prática ainda demora um pouquinho, pelas diversas fontes pagadoras, pelo nosso SUS, que é outra realidade. É outra realidade, mas a prática clínica, a gente hoje em dia consegue colocar no CAR-T, incluir no CAR-T pacientes mais idosos, frágeis, e que não sofrem tanta toxicidade como no transplante alogênico. É aquele conceito que o paciente não é elegível para transplante, mas é elegível para CAR-T. Muito bom. Exatamente. Iracema, então, trazendo aí bastante informações novas na área de terapia celular, não só no transplante de medula, mas também um pouquinho de CAR-T. Eu queria agradecer a doutora Iracema
por essa ótima explanação, esse mega resumaço aí dos principais trabalhos que ela escolheu para apresentar para vocês, que foram apresentados no Congresso Americano de Hematologia. Obrigado, Iracema. Eu que agradeço, Fio. Obrigada, BP, obrigada a todos. E espero que vocês tenham gostado.